e para o embaixador José Roberto de Almeida Pinto, eu fui aqui junto com o senador Ciro Miranda, na Comissão de Educação. Fizemos um trabalho muito intenso, porque recebemos do professor Hernani Pimentel de um outro especialista em língua portuguesa uma ponderação bastante relevante de que o acordo da língua portuguesa, que nós discutimos em audiência pública por mim requerida, não é propriamente um acordo ortográfico, e sim um acordo ortofônico, que são coisas distintas. Há uma resistência, especialmente na comunidade de língua portuguesa, liderada por Portugal, e o próprio Ministério, Secretaria da Cultura de Portugal, mandou retirar dos programas de computador as correções para a nova nomenclatura do acordo ortográfico que foi elaborado no Brasil pela Academia Brasileira de Letras. Mandou retirar disso. É uma forma de rejeição aos termos do acordo. Então, nós pedimos ao governo brasileiro que só podia ser feito por decreto presidencial, e foi atendido, aí foi uma sensibilidade, o Itamaraty só um pouco tarde entendeu as razões. Portugal estava vendo aquela aguda crise econômica, então um gesto brasileiro, numa matéria que Portugal tinha resistências, não são todos os parlamentos que assinaram esse acordo, ou podem ter assinado, mas não ratificaram o acordo da língua portuguesa, que deveria ter entrado em vigor neste janeiro de 2013. Com esta prorrogação para 2015, o tempo se esgota. 2014 já está na porta e 2015 entra em vigor. Então, eu peço ao senhor, pela missão que tem, de uma interlocução muito, digamos, rápida o quanto possível com os demais países, para nos situar como está a perspectiva desses países em relação a este acordo, que é exatamente, penso, uma questão muito importante. E nos posicionar na Comissão de Relações Exteriores, faço isso dessa maneira informal e publicamente aqui, para que possamos aqui no Parlamento tomarmos as iniciativas que são pertinentes ao tratar a este acordo ortográfico, que dizem os especialistas é um acordo apenas ortofônico. Muito obrigada. O senador Cristóvão já votou, está em aberto. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu começaria pela ordem, pela pergunta e a recomendação das pedidas da senadora Ana Amélia, que, sem dúvida, darei cumprimento, mas queria aproveitar também para fazer um ou outro comentário em torno do tema, porque a senhora mencionou, Vossa Excelência mencionou mais de uma questão, posição da Secretaria de Cultura de Portugal, a situação nos outros países, né? Bem, os meus comentários são os seguintes. As questões ortográficas são questões muito técnicas, matéria de especialistas que dedicam suas vidas ao estudo nesse campo. Então, eu não me aventuraria numa seara em que a competência, por exemplo, no caso do acordo, cabe à Academia Brasileira de Letras e a instituições autorizadas congêneres de outros países. Mas me sinto até na obrigação de fazer um comentário da perspectiva internacional. Eu acho que, ao se considerarem críticas ao acordo, e não estou entrando aqui no mérito das críticas pelos motivos que indiquei, não é a minha seara. Se essa casa me honrar com a indicação, a minha seara será a política de implementação do acordo, e eu terei de atuar, antes de mais nada, com base na legislação brasileira, em que o acordo está em plena vigência. Bem, mas eu me sinto na obrigação de fazer esse comentário, do ponto de vista internacional. Ou seja,
eu acho que qualquer reflexão sobre o tema deve tratar com muita cautela sugestões mais radicais em relação ao acordo que se baseie em identificação de imperfeições ou de supostas imperfeições ou comprovadas imperfeições. E por que eu digo isso? Porque eu já considero formidável que um acordo tenha sido assinado pelos 8 países de língua portuguesa, quando Brasil e Portugal, desde o início da divergência ortográfica, em 1911, não haviam conseguido acordar um texto comum entre 2 países, que eram, então, porque os que hoje, felizmente, são estados independentes, membros da CPLP, eram colônias de Portugal. Então, havia a necessidade de acordo entre 2. Houve vários acordos, mas nunca uma solução para a questão de divergência ortográfica. Então, eu já acho formidável que os 8 tenham acordado um texto. E não estou entrando, repito, na discussão das eventuais imperfeições, porque não é a minha área, né? Bom, acho formidável que tenham acordado um texto. E acho muito importante, segundo as informações que eu colhi até em preparação para essa sabatina, junto ao Itamaraty e outras fontes, muito interessante que dos 8 países que são membros da CPLP e que são signatários do acordo, na verdade, um não é signatário, um aderiu, porque quando o acordo foi feito, ele não existia como país, que é Timor-Leste. Dos 8 países pertencentes ao acordo, 6 já ratificaram. E um 7º, que é Moçambique, teve a aprovação feita no Conselho de Ministros. Então, a Vossa Excelência me fez uma recomendação. Eu, obviamente, não posso fazer recomendações aos senadores. Eu sou um sabatinando apenas. Mas, se eu pudesse fazer uma recomendação, eu faria a recomendação de que, ao se questionar ou ao se levar a cabo reflexões sobre o acordo, não se deixe de ter em conta a dimensão internacional e o que já se progrediu nessa dimensão internacional. Pela ordem, presidente, eu levantei a questão, da mesma forma como o senhor, eu também não sou uma especialista em filologia ou na língua portuguesa, sou uma senadora. Nós aqui fazemos clínica geral, como eu costumo dizer, porque tratamos desde problemas relacionados ao comércio, a questão da economia, a questão da saúde, e tantos outros, né? Alguns polêmicos, outros nem tanto, mas sempre relevantes. Eu entrei nisso porque fui provocada por um representante da sociedade. No regime democrático é assim que a gente faz. Então, foi tão, digamos, prudente, tão correta, que o próprio governo brasileiro acolheu e fez um decreto prorrogando a vigência, porque o Brasil... Eu sei também que existem interesses subjacentes a esta matéria, não apenas de professores de língua portuguesa, que no Brasil também não foram consultados a respeito desse importante tema. Porém, o que eu penso, e Vossa Excelência, que falta ratificar. Uma ratificação é importante, que é o Congresso do país respectivo que ratifica. E talvez seja o país de maior população fora o Brasil de língua portuguesa, que é o caso de Angola. Então, nós temos que... Por que isso está acontecendo? E aí, penso que seja uma interlocução nossa, de Congresso brasileiro com o Congresso lá, mas também que se há uma instituição que é a representação na comunidade dos países de língua portuguesa, que esse seja o âmbito adequado
para um trato, seja ele político ou diplomático. O próprio Itamaraty dispõe de uma sessão, que veio o representante aqui, para, quando nós debatemos, tratar desse assunto. Então, a minha solicitação ao senhor é ver qual é a resistência, se é que existe, e para que nos posicionemos adequadamente nesse assunto. A minha questão é exatamente essa, que esse acordo, que demorou tanto tempo, como Vossa Excelência referiu, de 1910, até hoje chegar a esse avanço de todos os países de língua portuguesa terem firmado, e a maioria deles já ratificado, que é um grande avanço. Agora, o avanço será melhor quanto mais perfeito ele for. E é esse o meu objetivo, neste caso, caro embaixador. Muito obrigado, senadora. A ponderação da senhora foi feita pouco antes de eu terminar com uma ponderação. E é a seguinte, eu entendo que, como resultado desse exercício, o adiamento teve um grande benefício do ponto de vista, e sempre falando da minha seara, das relações externas, porque permitiu um prazo maior para uma adaptação, um prazo de compatibilização entre o que se torna obrigatório no Brasil e os esforços que estão sendo feitos, os desenvolvimentos em outros países. Então, acho que pode ser visto até para muitos dos países da comunidade como um gesto, digamos assim, simpático do Brasil. Eu recordo que não é só o caso de Portugal, mas Cabo Verde também. Cabo Verde aprovou uma legislação pela qual o chamado período de transição, que na legislação deles tem outra denominação, mas o significado é esse, se encerra em 14 de dezembro de 2015. Então, Portugal é 13 de maio de 2015, Cabo Verde, 14 de dezembro de 2015, e o nosso passa a ser 1º de janeiro de 2016. Então, eu ia fazer esses comentários, que eu creio que esse adiamento, do ponto de vista externo, que é a minha seara, né, teve esse mérito para as nossas relações. Mas, sem dúvida, vou estar atento ao tema. As informações que me chegaram, senadora, é de que, no caso do governo de Portugal, o governo já está já está adotando no âmbito dos seus órgãos o acordo. Então, digamos, já há uma implementação, como no caso do Brasil tem ocorrido, né? Tá? Muito obrigado.